que o Piauí Conectado viabilizou toda essa comunicação online que a gente tem tido durante a pandemia. Na verdade, acho que todas as grandes decisões referentes à pandemia Foi. foram feitas de forma online, graças ao Piauí Conectado. Do Corpo de Bombeiros à Assembleia Legislativa, tudo através As da salas de aula e internet. tudo. Passando, claro, pelo pessoal da educação, que é importante também. São 8h18, a gente vai conversar agora com a advogada Cláudia Paranaguá e hoje a Cláudia vai falar com a gente sobre o divórcio unilateral. Tentar entender o que é isso, é uma possibilidade nova, né, no meio jurídico. Cláudia, bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Efraim. Bom Começar com dia. notícia boa, né? A vacina chegando aqui Pois no é, Piauí, coisa boa demais para muito começar bom. essa semana. E esse divórcio unilateral, que a gente chama também de divórcio impositivo, é uma das maiores discussões da atualidade do nosso direito de família. Nós sabemos que no Brasil o divórcio ele foi muito resistente, né, Cíntia? Sim, A sim, gente demorou. começa a ter a lei do divórcio no Brasil em 1977, numa votação muito apertada no Senado, né, uma emenda do senador na época, Nelson Carneiro. Foi o divórcio no Brasil ele passou somente por um voto na época e sempre com muita resistência nessa condição de que o Estado ele ficava controlando aquela possibilidade daquela família que era aquela família que se entendia como perfeita e que o casamento era indissolúvel. Você não poderia ali casou e ali o motivo da separação seria somente com a morte de um dos cônjuges. Então, no início, sempre houve essa imposição de prazos, por exemplo. Eles precisavam fazer várias situações que primeiro você tinha que ter 5 anos de separado judicialmente para poder lograr a possibilidade de se divorciar e se casar novamente. Nós tivemos prazo de 5 anos, depois tivemos prazo de 3 anos, criaram a história de divórcio direto, criaram primeiro uma parte que primeiro tinha que se separar judicialmente para depois pedir o divórcio. Teve um momento em que você só podia se divorciar uma vez. Então, e aí chegamos, enfim, na emenda constitucional de pouco tempo atrás, de alguns anos atrás, em 2016, que disse, olha, é o seguinte, se você quiser se divorciar, você não precisa analisar a culpa, não tem que caçar na justiça quem foi o errado dessa separação, e era um divórcio facilitado. Então a gente começa dali a derrubar essa coisa do tempo para você conseguir resolver um casamento que não deu certo e sem estabelecer qualquer prazo, mas precisava ser judicial. Depois apareceu uma lei que autorizava que esse divórcio podia também ser feito no cartório, com as restrições que tinha que ser consensual, não tinha que ter filho menor e não tinha que ter filho incapaz. E hoje, há 2 anos atrás, lá em Pernambuco, no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, eles criaram a resolução de que você poderia fazer esse divórcio unilateral no cartório, que é o que eles chamam de divórcio impositivo. Você poderia chegar no cartório e dizer, olha, eu não quero mais viver lá junto com fulano ou fulana, quero me divorciar. E somente essa declaração no cartório, sem precisar que o outro desse o ok, você já estaria divorciado. Isso começou lá pelo Pernambuco, alguns estados, tribunais também se adaptaram isso, seguiram essa resolução, e o CNJ, depois de um tempo, resolveu suspender. E hoje a gente está tratando desse divórcio impositivo, esse divórcio unilateral, que é justamente a possibilidade de você entrar na justiça e conseguir esse divórcio de cara, sem precisar que o outro conceda o divórcio, que isso ficou muito nas novelas aqui do Brasil, em que um chegava, eu quero divórcio, eu não te dou o divórcio, e ficava aquele drama todo. E, na verdade, quem concede o divórcio, nesse caso, é até a justiça. Mas a gente via que, muitas vezes, um dos lados que não queria se separar, criava 1001 estratégias na justiça para que o processo demorasse, e você ficava
anos a fio, vinculado através do divórcio com aquela pessoa que você nem mais vivia. Então, esse divórcio é a grande discussão hoje, direito de família, eu acredito que esse ano, que é justamente essa busca para que essas pessoas que realmente não querem mais viver com a outra, possam pedir esse divórcio unilateral, divórcio impositivo, sem mesmo a outra der o ok, der a anuência, ele ficar logo livre de cara, como a gente fala. Ok, Cláudia, quer dizer, então, se eu entendi bem, a pessoa pode acordar um dia e perceber que já se divorciou da pessoa, do nada. Ela não vai nem comunicada. Essa é a questão, exatamente, Que que tal, Efraim? você ele pode ter entrado com o processo. No primeiro caso que eu falei, que está suspensa essa resolução pelo CNJ, Uhum. você poderia fazer isso em cartório, não precisava nem para a Mas justiça, assim, só chegar, olha, quero me divorciar de assim, fulana e tal, e pronto. E ela depois ia ser comunicada de que estava divorciada. assim, Como está suspenso, ou desaparecida, ou não desaparecida. é? Então, É, assim, entrou, pediu para o juiz é. concedeu logo, e depois a pessoa é comunicada de que está Pois é, divorciada. mas assim, do meu ponto de vista como leiga, eu fico pensando o seguinte: o casamento civil, ele é um contrato. Você vai lá, os dois vão. Ou tem a pessoa pode casar sozinha? Tipo, Não, não pode. fulano tá Não, doente. não Pois é, então tem pode. que ir os dois para É uma casar, instituição que fala, é um para estado de assinar duas mãos, né? Pois é, tem Tem que que estar assinar, querido. tem que Então, eu assinar vou o pegar esse contrato. gancho. Então quer dizer que para desfazer o contrato não precisa dos dois. Isso não pode ter certo. Então, nesse caso, é o seguinte, tá? Vamos colocar esse pensamento que você colocou. Então, assim, se no casamento precisa dos dois querendo, a continuação desse casamento precisa também dos dois querendo. E o que é que acontecia? Que nem sempre, quando vai se terminar esse relacionamento, Hum. ele o que eles estão colocando é que o divórcio não precisa ficar enganchado Não, em claro, razão entendi. dessas outras situações que Na precisam ser verdade, eu resolvidas, pensei, na entendeu? verdade, quando eu coloquei, eu pensei foi assim, a pessoa tinha que ser pelo menos comunicada, notificada, não é nem que ela tem que aceitar, mas uma Sim, notificação, porque é isso é, que é estranho, né? Se ela não nesse caso, aceitar, ela que brigue, ela ela vai que ser lute. comunicada. Cíntia. Nesse Ah, caso, ela tá. seria comunicada, mas seria comunicada depois que o divórcio é concedido, É, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que, inclusive, ficam se escondendo dessa intimação, passam anos a fio se escondendo para não receber a intimação, para ficar uhum. ali naquele processo rolando, entendeu? Então, várias circunstâncias, como a gente sempre fala aqui, é caso a caso, É casa a mas e é casa. interessante, sim, porque muitas vezes a gente pode, porque tem, de repente, um dos lados pode estar, vamos dizer, de má fé, até mesmo quem está pedindo esse divórcio impositivo. A gente pode encontrar, por exemplo, uma situação em que o outro lado esteja doente, Sim, esteja sim, interditado, sim. esteja com problemas das faculdades mentais. Entendeu? Então, assim, essa situação, é por isso que o processo, ele não, a gente tem que firmar essa doutrina com mais análise dos casos, porque existem essas situações e, obviamente, a justiça vai intervir nessa situação de um deles estar incapaz, seja permanente ou transitoriamente, um deles está desaparecido.
Então, são várias circunstâncias. Mas essa doutrina, ela entende que se um não quer, vamos colocar numa situação geral de normalidade, porque a gente está falando de casos excepcionais e a gente, no direito, tem que falar dos casos excepcionais, mas, no geral, em regra, as pessoas estão lá capazes e que a gente tem sempre um que não está no time do divórcio e o outro quer se separar e fica lá amarrado. Assim, a gente sabe que processo judicial no Brasil ele não é rápido, ele demora. A outra pessoa tem também o direito de refazer sua vida, muitas vezes quer até casar novamente, quer iniciar um negócio, uma série de situações que justificariam, sim, porque da mesma forma que o casamento acontece com o consenso, a continuidade desse casamento, ela precisa também estar no consenso entre eles. Tá bom, Cláudia, muito obrigada, então. Tema novo, né? Interessante. Tema novo. Bem instigante discutir isso. Obrigada, Cláudia, bom dia. Bom dia, até a próxima semana. Até a próxima. Efrem Ribeiro, mais vacinas Covid